Vamos falar agora do cimento Bravo, um cimento daqui do Maranhão que vem conquistando cada vez mais a preferência da construção civil e o coração dos maranhenses. É um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo de sua obra. O cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra, porque pode ser utilizado da fundação ao acabamento. É uma empresa maranhense que, acima de tudo, pensa e age de forma sustentável, porque respeita o meio ambiente. Não te deixa na mão, porque tem agilidade na entrega. Pediu, chegou. É só ligar 0800 200 4000, 0800 200 4000. Cimento Bravo para obras de uma vida toda. Bem, negócio na pauta de volta. Vou continuar aqui nossa conversa sobre o desafio de exploração da margem equatorial. A produção de petróleo da área da Bacia de Santos, conhecida como pré-sal, deve entrar em declínio em algum momento, como já ocorreu com a Bacia de Campos. E aí, o que eu já perguntei aqui ao professor Alan, se a gente pode prescindir disso? É claro que não, né? Professor Alan, quais são os números hoje em termos de produção e a perspectiva de declínio disso? E se nós não tivermos uma nova reserva, o que deve acontecer nos próximos 20 anos? Olha, Arthur, a gente chegou no nosso limite de reserva há faz 10 anos. Faz 10 anos que nós começamos a declinar. A ANP está sofregamente oferecendo novas áreas. Está oferecendo novas áreas no Sudeste, né? Na Bacia de Campos Santos ali, mas não tem novas descobertas. A gente, quando estava lá, eu participei da campanha do pré-sal, da descoberta do pré-sal, em 2008, inclusive da fundação de todo esse processo. E a gente chamava aquela região lá de picanha, pelo formato. Picanha por quê? Porque era muito interessante, parecia que tinha muito petróleo. E no fundo deu alguns poços secos. E o que a gente está vendo aqui na frente é que a gente tem uma possibilidade de ter, no fundo a gente fez uma radiografia do fundo do mar, a gente só tem imagens, nós não temos nada, só tem dito, olha, tem uma imagem aqui que pode ser que tenha 30 bilhões de barris, mas a gente não sabe se tem. O que o IBAMA disse que a gente não pode fazer, e essa discussão nacional diz, você não pode furar, nem para saber se tem. O grande debate é sobre isso. A gente quer pelo menos saber, a gente pode furar? Pode. Depois a gente tem um processo de produção se tiver. Hoje no Brasil, aqui na fronteira dessa margem equatorial que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, a gente não sabe se tem. Não sabe. Existe a probabilidade disso? Existe uma probabilidade, talvez é muito grande, por quê? Porque tem no Suriname, na Guiana, tem na costa da África, as características, tem geológicas. Libéria, Costa do Marfim, Gana, etc. Tem muito, pode ser que tenha, pela similaridade geológica. Mas pode ser que não tenha. Agora, a gente nem sabe se tem. E isso a gente vai morrer sem saber, pelo que o pessoal está falando disso, mas vai morrer sem saber. Inclusive tem artigos hoje novos na imprensa nacional dizendo, deixa o petróleo aí embaixo. Vai substituir pelo quê, Arthur? O povo vai viver de quê? Porque a gente precisa de energia, está vendo aqui um monte de luz. Né? A gente vai viver de que energia? O que vai produzir? Porque a Alemanha está produzindo energia a partir de carvão, hoje. Nós vamos produzir a partir do quê? Reativando até as usinas nucleares, né? Reativando tudo que tem. Porque o discurso era bonito, né? Não, porque a gente, na verdade, a decisão agora é a gente ser autossuficiente e continuar autossuficiente como somos hoje, ou a gente vai ficar dependente. E aos outros países interessa que a gente fique dependente. Não existe país amigo, país irmão. Existem interesses. Com certeza. Qualquer geopolítica é isso, existem interesses nacionais. Tem uma coisa interessante que a gente vê mesmo nos fóruns técnicos, que aparece um discurso que me surpreende, né? Eu sou de formação, sou engenheiro elétrico, como o professor Alan também, engenheiro eletricista, né, professor? E quando ouço esse discurso, eu digo assim, não é possível, estão confundindo os conceitos. De que a energia solar e a energia eólica, ela pode prescindir das usinas térmicas, que sejam a óleo, seja a carvão. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, é mais ou menos o que os especialistas, são estudiosos da área de gestão de energia.
E a energia solar e a eólica não é uma energia perene. A energia térmica do gás. Então, perene no que sentido? Intermitente. Não existe o tempo... Eu não posso contar o tempo todo com a energia solar, porque eu não conto todo dia com o sol. Né? Que nem uma mulher que bota... Né? Ela é cíclica. Né? Bota a roupa para secar e você passa 2 dias, em vez de passar um dia, porque choveu nos dias todinhos. É a mesma coisa o vento, né? Quem tá falando aqui em São Luís, tá um calor danado que não ventou. É assim, é cíclico e é intermitente, você não garante que tenha. Ainda não se tem uma tecnologia de acumulação. Né? Lá no fundo tem. No fundo tem. Tem uma outra discussão que vai gerar talvez um outro programa, porque essa discussão é grande. Assim, enquanto a gente fica nessas discussões aqui no Brasil, e a gente está falando muito de Brasil hoje aqui, estamos falando de margem equatorial porque ela interfere totalmente no impulso econômico que esse estado poderia ter, como todos os estados da região, a partir de uma descoberta, porque gera empregos, ela gera royalties, que são muito importantes, mas é a questão da exploração do gás da bacia do Parnaíba também, né? Por tecnologias que já existem hoje em países como os Estados Unidos, Argentina. Não se discute muito isso hoje mais, mas no Brasil parece que ainda é uma coisa proibida, né, professor? Na verdade, os Estados Unidos se tornaram, a partir de 2015, o grande produtor de petróleo e gás do planeta. No fundo, foi gás primeiro, né, por conta do uso da tecnologia de fraturamento. Simples assim. E isso é o Canadá, Argentina, etc, etc. E o debate, né, que não é um debate geopolítico, ele continua. Porque, no fundo, quem nos tenta proibir de fazer o que nós queremos são, em geral, os nossos concorrentes da mesma área. E isso é o problema. Usando aqui um termo, e aí nós temos liberdade para falar aqui, nós não estamos num evento de governo e nada mais, não temos questões diplomáticas a resolver. Na verdade, as grandes organizações não governamentais da área ambiental, elas são sustentadas por governos ou grandes corporações privadas que têm seus interesses. Né? É bom a gente não acreditar muito no que a gente ouve, porque há sempre interesse por detrás. E aí o país tem que ter maturidade para se posicionar geopoliticamente nisso aí, que parece que o Brasil fica rateando nessa posição. Essa semana até o professor Alain me mandou uma notícia, um artigo que saiu num grande veículo de comunicação do estado de São Paulo, que quando eu olhei eu falei assim, gente, isso aqui é complexo de vira-lata. A gente fica defendendo interesses maiores para ter um discurso bacana, para algumas pessoas estarem aplaudindo, né, um cercadinho estarem aplaudindo. Quando é que nós vamos ultrapassar isso? Em qual geração, professor? Eu acho que nesse mundo, na verdade, Arthur, nesse mundo da informação, que hoje o grande valor é da informação. Então, o que o teu programa faz é levar a informação correta. Mas as empresas de informação, elas hoje são maiores do que as empresas de petróleo. E esses programas que nem o teu são importantes para isso, para levar a informação correta, a informação científica, a informação de, por exemplo, eu sou uma pessoa que estuda, né? Eu não é desse autor de um artigo lá no estado de São Paulo que disse que a gente vai furar no estuário da Foz do Amazonas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, como que isso acontece? E também, assim, a gente, nem tu nem eu, estamos aqui para agradar. A gente não está em programa de auditório e muito menos para gerar like no YouTube, ou seja lá em que plataforma seja. Nosso compromisso aqui é com a verdade, né? Nós não estamos defendendo nenhum lado e nenhum outro, mas também não vamos estar aplaudindo coisas que, no fundo, são falas para ter aplauso fácil. Então, hoje é muito bonito você bater palma, eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso, né? Eu já tive minha vida acadêmica, continuo em pesquisas até com meu orientador aqui na Universidade Federal, mas eu não tenho mais idade para estar entrando em barcas que eu sei que não vai levar a lugar nenhum, né? Que são discursos bonitos. E uma coisa que eu sempre falo, né, para meus filhos e tudo mais, bem, bacana, você está com essa ideia muito bacana, mas isso vai monetizar?
né? Isso vai monetizar. Se não monetizar, não adianta, né? Porque, no fundo, nós temos que pagar os boletos no final do mês. E esse país tem que pagar os boletos no final do mês, no final do ano, no final das décadas, e a gente tem que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. Parece que muitas vezes se esquece isso, né, professor? Na verdade, a gente, às vezes, o que tem são certas invenções, né? Em vez de você andar com os dois pés, você acha que o interessante é você andar de cabeça para baixo. É começar a inventar isso aí, né? São processos por exemplo, a minha crítica hoje a essa negativa do IBAMA é justamente nesse sentido, né? Porque que inventaram, né? E a gente pode falar isso, se tiver que entrar no intervalo, porque que inventaram de colocar dentro de um processo algo que a empresa Petrobras não pode entregar, que é algo que o Estado brasileiro que é obrigado a fazer, que é o nome de remédio, chama AAS, né? Avaliação Ambiental de Área Sedimentar. Inclusive, quando se começou a falar em exploração, na época não se chamava esse de margem equatorial, né? Se falava em Bacia Pará-Maranhão, Bacia Barreirinhas e Bacia Potiguar, que são as bacias sedimentares que ficam aqui na costa do Norte e Nordeste. E a primeira reação que houve dessas ONGs internacionais é que se ia atacar algumas áreas de corais. Nunca se provou que esses corais existiam próximos a essas áreas de perfuração. A segunda agora é que um vazamento, um possível vazamento, que é uma coisa cada vez mais rara, ocorra num processo desse de perfuração a 400 ou 500 quilômetros do estuário do Amazonas, né? 530 quilômetros. 530 quilômetros. E para quem não conhece essa região, eu posso dizer que eu conheço bem, porque andei de barco e navio por lá, passei parte da minha infância lá no Amazonas. A água não entra para o Amazonas, ela sai. É um rio. Se tiver um vazamento, ele vai jogar a água para o oceano, ela não vai voltar. O pessoal, e também a corrente... E é um volume de água gigantesco. Não, mas a corrente, ela vai do leste para o oeste, da direita para a esquerda, para quem olha o mapa do Brasil. Vai da direita para a esquerda, ela está muito longe, 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 longe. A única forma dela voltar é inverter a rotação da Terra. Essa é interessante. Vamos continuar nossa conversa daqui a pouco. Então voltamos a mais um rápido intervalo, voltamos em instante com mais negócios na pauta.